Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Faz algumas semanas que não posto vídeo aqui no YouTube, mas estou voltando com a força toda. Eu quero tratar de um tema bem polêmico da última semana, uma notícia que o governo de Minas Gerais pode federalizar, ou seja, passar o controle de duas empresas, duas estatais para o governo federal. Quais são elas? A CEMIG e a Copasa. Sabemos que essas duas empresas têm controle do governo de Minas Gerais. E será que passando o controle para o governo federal pode ocorrer interferência nessas empresas? E olha só o que aconteceu com as ações em alguns pregões. A CEMIG caiu mais de 20% em alguns pregões, reagindo assim a essa notícia. E a Copasa caiu um pouco menos, caiu 5% aproximadamente. Então a gente vê que a notícia interfere sim no movimento das ações. E você, investidor de longo prazo, como deve reagir? Então este aqui é o nosso tema. Vamos pegar esse assunto, essa notícia e verificar alguns conceitos que o investidor de longo prazo ele tem que ter para ter sucesso no longo prazo. Eu quero trazer também os resultados dessas duas empresas, mostrar aqui a evolução do seu EBITDA, da receita, falar também do lucro líquido, o ROI, do valuation dessas empresas e como que a gente tem que se comportar e o que a gente tem que fazer diante dessa notícia. Então assista o vídeo até o final e se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita, se inscreva no canal, traga o conteúdo sempre aqui de valor para te ajudar a investir de uma forma mais tranquila, de uma forma consciente, para conseguir resultados sempre pensando como sócio no longo prazo, ok? E aqui no início quero dar um recado bem rápido. Eu tenho um serviço de assessoria e consultoria para a montagem de carteiras de portfólios de longo prazo. Então quer uma ajuda para estruturar a sua carteira? Eu me coloco à disposição e o link está aqui na descrição do vídeo. É só clicar, as reuniões são diretamente comigo, ok? Vamos para o assunto sem enrolação. Proposta de federalização da Copasa e da CEMIG. Então, o governo de Minas Gerais, para abater algumas dívidas com a União, pode passar o controle para a União. E o mercado não gostou nada disso. A esperança, inclusive, é que com o governo de Minas Gerais, Romeu Zema, lá no governo, tivesse a privatização dessas empresas. E agora acontece um movimento contrário, passando para a União. Então teve ali uma queda forte, como eu já falei, dos ativos e como nós investidores temos que nos comportar quando ocorrem essas notícias que mexem muito com os ativos. Então é muito importante manter o comportamento. Eu falo sempre aqui no meu YouTube que a gente tem que ter comportamento. O comportamento ele está acima muitas vezes do conhecimento. É como você reage, é como você processa os seus investimentos, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho aqui, eu quero falar da CEMIG, da Copasa. Olha só, a CEMIG de fato, ela tem controle estatal. Dos 735 milhões que a CEMIG tem de ações, 375 milhões, aproximadamente 51% das ações ordinárias são do governo do estado de Minas Gerais, tudo bem? Então a ideia é passar esse controle que é de Minas Gerais para a União, ok? Nada certo ainda, somente uma cogitação, isso que eu quero falar também. Olha só a Copasa, aproximadamente 50% das ações é do governo de Minas Gerais, 190 milhões das 380 milhões de ações que ela tem. Então o controle dessas duas empresas é um controle estatal. E sabemos que controle estatal pode sim ter interferência. E será que mudando lá para o governo federal esse controle pode ter mais chance de acontecer essa interferência? É o que o mercado acha. E como eu disse, a esperança, a expectativa era que essas duas empresas tivessem a privatização. E acontece agora um movimento contrário. E será que você, investidor de longo prazo, tem que reagir? Muitas vezes não. É importante que o investidor de longo prazo ele se atenha ao seu processo de investimento. Então, se você está acumulando seus ativos, você de forma alguma pode reagir à notícia. Eu fiz aqui, um desenho onde eu ilustro essa questão. Então, se você investe, tá ilustrando aqui os seus investimentos. Se você misturar isso com notícias, se você mexer na tua carteira diante de qualquer notícia, você está fadado ao fracasso.
é isso que ocorre. Então, se você está querendo montar uma carteira de longo prazo, está investindo com uma perspectiva maior, não está fazendo trade, busca sim acumulação de ações de renda passiva, quer construção de patrimônio, de forma alguma pode reagir à notícia. E se você tem um processo definido, inclusive nesses momentos de distorção, você pode continuar seus aportes. Não é uma questão de dar all-in, comprar tudo agora de CEMIG porque caiu 20%. Nada disso. Continua com seus aportes regulares, você pode até aumentar um pouquinho, quem sabe, mas não fazer loucuras. Quando você não muda a tua forma de investir conforme as notícias, você tem mais chance de êxito. Essa é a experiência que eu tenho, que eu trago para os meus investimentos, e a melhor forma é não reagir. E será que de fato vai ter uma mudança no operacional dessas empresas? Pode ser que de fato tenha aí mudança na governança, piore a governança. Mas será que vai acontecer a mudança no operacional? Os resultados dessas empresas vão mudar? É difícil responder essa questão. Mas como a gente não sabe se vai acontecer ou não, a melhor questão aqui é não mexer. E a gente nem sabe se de fato vai acontecer essa federalização. Pode ser que o governo de Minas Gerais veja que não compensa passar o preço das ações, ainda mais que teve uma queda, passar aí ao controle dessas empresas e não pegar aí um valor substancial. Então pode ser que nem ocorra a federalização, e é besteira ficar mexendo na carteira e às vezes tão preocupado com essas questões de notícias, que às vezes vem muito para fazer a gente girar a carteira. Eu quero trazer os resultados, vamos olhar para o DRE dessas empresas. De que forma? Por meio de gráficos dos últimos anos, comparando aqui o crescimento de receita, EBITDA e lucro líquido dessas empresas. Olha só a Copasa. A Copasa é uma empresa que vem crescendo receita líquida desde 2014. Então a gente vê uma escadinha de crescimento, né? Olhando para a CEMIG, olhando para a receita, a gente também vê aqui um crescimento de receita. Então empresas que vêm crescendo a sua receita. E o EBIT, o EBITDA, que é o lucro operacional dessas empresas. A gente vê aqui um movimento, tivemos oscilações aqui em 2017, né? Operacional não foi tão bom, mas a gente vê que numa média tem um crescimento. Essas empresas têm um operacional que vem melhorando ano a ano. Então o investidor de longo prazo que pega o crescimento de EBITDA, é o que acontece com a Copasa. Da mesma forma, a gente vê uma melhora operacional dessas empresas. E quando a gente pega a última linha do DRE, que é o lucro líquido, vê também um crescimento. É claro que a gente tem períodos aqui de maior oscilação e as empresas têm os seus ciclos. Mas a gente vê aqui, principalmente na Copasa, aqui, crise hídrica, quando a gente vê alguns períodos mais difíceis. Mas no geral, o crescimento de lucro líquido, o investidor ele pega isso. Crescimento de lucro no longo prazo, eu pego a cotação aqui da Copasa, vem crescendo a sua cotação. O investidor que permaneceu nos últimos 10, 12 anos com a empresa, teve resultados satisfatórios, né? Olha aqui o lucro líquido da CEMIG. A gente tem uns períodos mais difíceis. O investidor de longo prazo, inclusive nesses períodos de oscilação, ele mantém também as suas ações, são períodos para acumulação. Então a gente vê aqui que nessas duas empresas que são de setores anticíclicos, o setor de energia, CEMIG, a gente vê aqui também o setor de saneamento, ocorre que eles são anticíclicos. Eles têm menos ciclos. É claro que ocorre também, a gente pode até ver no resultado aqui, mas são aquelas empresas que a gente consegue ter mais previsibilidade de resultado. Falando de ROI, que é o Return on Equity, olha o ROI da CEMIG, vem crescendo desde 2016. Então a gente chega num ROI que é impressionante, de 27%. Olha como melhorou o resultado, a eficiência da empresa, comparando aqui com seu patrimônio líquido. Uma empresa que rentabiliza muito bem. Olha o ROI da Copasa, como cresceu também. Empresas que vem melhorando a sua eficiência. Então por que reagir a notícias? Vamos falar um pouquinho de valuation. A CEMIG aqui, a gente vai verificar se essas empresas elas estão subavaliadas ou não. Eu pego a média histórica do PL, que é a relação preço sobre lucro. Esse indicador, quanto menor, melhor. Estão sendo negociadas abaixo da média histórica. A média histórica de PL da CEMIG é de 8. Está sendo negociada aproximadamente 4, ainda mais depois dessa queda. Então olha a distorção aqui quando a gente pega um PL muito abaixo da média. Eu gosto de olhar para a média histórica da empresa, comparo também, faço uma análise relativa com outras empresas para a gente poder selecionar. Então a gente vê um PL de 4 por 3,5, 4 vezes o lucro. A gente vê também uma empresa
sendo negociada abaixo do valor patrimonial em 0,95, o EV sobre EBITDA aproximadamente 4 também, a gente vê valuation muito comprimido da CEMIG. Então uma empresa que vem aumentando o lucro e vem aumentando a sua eficiência e o valuation vem aí diminuindo, ficando subavaliado. E você vai fazer essa análise e verificar se vale ou não permanecer ou até entrar na empresa. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação. Fazer somente a gente parar para pensar nesse case. Olha os indicadores aqui da Copasa. Ela tem um PL um pouco maior que o da CEMIG, em 5 vezes o lucro. Tá? Então a gente vê que uma empresa que está sendo negociada 5 vezes o lucro. Então em 5 anos você tem um retorno por meio dos lucros. Então esse aqui. Também sendo negociado abaixo do valor patrimonial, em 0,88. E EV sobre EBITDA, comparando o Enterprise Value, o valor da firma, sobre o lucro operacional, em 4 vezes. A gente vê uma empresa aqui pagando, inclusive, aproximadamente 10% de yield. Olha aqui, ó, também a CEMIG, 10% de yield e a Copasa, 9%. Então, a gente vê aqui empresas que, inclusive, têm um histórico excelente de pagamento de proventos. E aqui, qual que é a nossa conclusão? A gente vê um operacional excelente da empresa, melhorando a eficiência, melhorando EBITDA, receita, lucro líquido. É claro que tem algumas oscilações, que é o normal de toda empresa, o investidor de longo prazo tem que conviver com isso. Mas qual é a mensagem mais importante? É não reagir ao mercado, é não ficar mudando de estratégia. Então, se toda notícia você for reagir, você está perdido na renda variável. Então, eu como investidor, eu mantenho as minhas posições. Pode ser que essas distorções tragam até possibilidade para você continuar aportando. Eu não sei, não podemos afirmar com certeza se vai ocorrer ou não interferência estatal lá no futuro. Não tem como determinar. Mas a gente pode sim manter o nosso processo, manter uma gestão de risco, uma carteira diversificada. É claro, eu não vou investir todo o meu patrimônio em Copasa e CEMIG. Eu vou ter uma boa diversificação. Isso vai me proteger também de perder todo o meu patrimônio. Pode ser que uma ou outra empresa dê errado na carteira, mas as outras vão segurar a questão. E essa estratégia é o que vai te manter investindo, vai te manter no circuito. E é isso que vai construir o teu patrimônio. E aí, o que você achou aqui do vídeo? O que você acha que vai acontecer com as ações da Copasa? Você vai vender ela? As ações da CEMIG? Você vai desfazer? Ou você vai manter a sua estratégia, inclusive aportou nesse momento de oscilação? Deixa aqui na descrição do vídeo, compartilha esse vídeo com um amigo também e na sequência, nas próximas semanas, eu trago mais conteúdo de valor, ok? Eu vou ficando por aqui e espero realmente ver vocês numa próxima, tudo bem? Até mais, valeu!